Eu vou me tornar quem eu mais critiquei, saca? Aqueles caras que entram na live antes dela acontecer e ficam fingindo que não começou ainda só porque não tá na hora, sabe? Sim, ou esperando outras pessoas entrarem na live. Exato. Pode. Que hora que a minha produção libera pra gente começar? Quanto? 2 minutos? 2 minutos a gente começa, acordou? Então, Sim. quem tá aí nos ouvindo, imagina que a gente não está aqui, sabe? A gente vai entrar agora mesmo pra começar. Nem pra ter um violão pra tu puxar uma moda de viola aí por esses 2 minutos. Fazer um puturi, como diria o Rui. Por aí. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Sensacional. Saúde mental para vendedores. Tá precisando, né, de saúde mental. Para mim seria legal. Não só para vendedores, né? Para todo mundo que vive nessa terra. Saúde mental é importante para todo mundo. E a gente vai falar de saúde mental no Outubro Rosa, não é isso? Exatamente. Foi Setembro Amarelo ou Outubro Rosa? Não, só fala sobre saúde mental. Eu tornei um webmaker. É isso aí. Mas a gente pode falar como se fosse outubro, O gancho é válido. setembro amarelo. Pode começar? Então, beleza, galera. Vamos começar mais um Webnectar. Estamos testando uma ferramenta nova para não termos mais problemas, né? Sair da vida de ferramenta gratuita e começar a pagar uma agora para fazer o webinar. E eu gostei do nome, Webinarjão, sabe? É um nome legal. E hoje a gente vai fazer o Webnectar que a gente tinha organizado para fazer na semana passada, que ainda era setembro, né? Sobre saúde mental, por causa do mês de Setembro Amarelo. Então, mais uma vez, nosso ilustríssimo querido e ídolo Diego Cordovez conosco para poder falar sobre esse assunto. Cordozão. Obrigado, cara, mais uma vez pelo convite. Dessa vez vai rolar, dessa vez está dando certo. O Webinar Jam é uma ferramenta sensacional. É um prazer, cara. Como eu disse no passado, acho que esse é o terceiro Webnectar. Me sinto em casa. Já tô de chinelo. Obrigado mais uma vez aí, cara, pelo convite. É um prazer. É isso aí. Valeu demais pela disponibilidade de sempre da gente fazer os webinars. Cara, para a gente fazer uma contextualização sobre saúde mental para vendedores e pré-vendedores e quem trabalha sobre a pressão do dia a dia em vendas, principalmente na semana passada ia ser bem contextual, porque estava no final do mês e é a época que a pressão dos vendedores SDS são mais intensa, né, cara? Assim, a pressão é para arregaçar mesmo, cara. Se ele não tiver resiliência, saúde mental e força, ele não consegue segurar a pancada. Aí também é do mesmo jeito. A gente recebeu a ligação no dia 30, final da tarde. A nossa vendedora estava de férias, o Rui atendeu. E aquela coisa, joga essa posição aí pro diretor de vendas. Eu, Rui, sou eu, head de vendas, pode falar. Qualquer condição que você quer. Enfim, cara, ligou dia 30, final do dia, pressionando. Era uma coisa que a gente não fazia. Ligou dia 1º para falar, cara, não sou louco não vou fechar com o concorrente, eu quero fechar com vocês. Então, fechou dia 1º. É fim de quarter, o vendedor recebe todas as propostas mais indecentes e a pressão pela meta pode atrapalhar. É isso aí. É foda mesmo. Man, e entrando um pouco no contexto, a gente é bem amigo, eu conheço bastante você e sei o quanto você valoriza esse assunto e o tratamento dessa saúde mental para vendedores e SDRs. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que é saúde mental para um vendedor, uma definição Google e numa definição Diego mesmo, em cima da sua experiência, do que você já viveu, e explanar isso um pouco para a gente. Legal. Bem, eu acho que eu esqueci de fazer, antes da gente começar, um disclaimer. A maioria das pessoas está acostumada a me ver, a te ver falando sobre vendas, e não sobre um assunto de saúde mental, né? Nem são psicólogos, não são psicanalistas de formação.
Mas falamos, eu acho que de um lugar de apaixonados pelo tema. Eu sei que tu lê também, eu leio muito sobre budismo, espiritualidade, pratico meditação, yoga, guio as meditações aqui para Me Time. Então, falamos de um lugar de pessoas apaixonadas pelo assunto. Nada do que a gente disser aqui substitui o acompanhamento, né, de um profissional. Se você é um assunto super sério, se você está encontrando com alguém do teu trabalho com características de depressão, de melancolia profunda, procure ajuda, né, procure um profissional. A gente vai simplesmente pegar conceitos práticos aqui, pô, como nós encaramos venda como algo mais leve, né? Mas até joguei no Google saúde mental e encontrei coisas do tipo estar bem consigo e com os outros, lidar bem com as exigências da vida e com boas emoções e emoções desagradáveis. Olha quanta coisa interessante, né? Lidar bem com emoções, ninguém ensina na escola, por isso que eu fiquei tão feliz com esse tema. Ninguém ensina na escola como a gente lida com emoções negativas, com frustração, e vendas está cheia delas. Ninguém nos ensina a cuidar bem da nossa energia, ou a forma como a gente responde às emoções, que é a única coisa que a gente controla, a emoção vem, né? Não consigo evitar ficar com raiva de alguém que me pede 80% de desconto. A raiva vem, o que eu faço? Eu só controlo como eu reajo àquelas situações. Então, acho que para mim a saúde mental é qualquer estado que você esteja de equilíbrio, tá? Coincidência, gravei um Cast for Closers com um psicólogo hoje. Fui buscar ajuda profissional para falar o que é saúde mental. Uma pessoa fantástica, e ele mencionou muito de equilíbrio, sabe? Para mim é equilíbrio. Quando a tua vida está equilibrada, beleza. Quando tu se sente, tá numa montanha russa, seja de emoções ou de produtividade, ou de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, a minha confiança está abalada, você não está com a saúde mental adequada para fazer teu trabalho, seja você um vendedor, um empreendedor, etc. Tá? Eu gosto sempre de balancear, dando a minha perspectiva, energia. Quando o mundo te demanda, por exemplo, se você tem 2 filhos, se você tem 3 empresas, o mundo tem uma energia, te demanda uma energia louca, e se você consegue, com uma capacidade de energia, cuidar de tudo, você se sente bem, pleno. Agora, quando o mundo te exige, e você, cara, você não pode se livrar de um filho e cuidar de um só, do que dá menos trabalho. Você não pode matar uma empresa e cuidar só da outra, se as duas sustentam a tua casa e a tua operação. Então, muitas vezes, tu não consegue diminuir a demanda do mundo sobre você, só que você consegue aumentar a sua energia. Então, quando você se sente menos energizado do que o mundo te demanda, vem aquela situação de estresse, aquela sensação de sobrecarga, tá? Isso a gente brinca muito em meditações, enfim. Eu faço alguns trabalhos voluntários também, que o mundo, quando ele te exige dessa forma, tudo que tu consegue fazer é cuidar da sua energia, porque a exigência continua, né? Teus filhos vão continuar crescendo, as tuas empresas vão continuar te demandando, enfim. E para mim é isso, assim. Eu gosto muito de uma frase do Romero Rodrigues, o fundador do Buscapé. Ele diz assim, cara, se a gente perde o propósito, a gente fica muito próximo de perder a saúde mental. Essa é a associação que eu faço. E o propósito, ele diz o seguinte, na frase dele se a gente tirar o propósito do nosso trabalho, todos nós temos funções semelhantes, que é entrar numa caixa de aço, dirigir até um local 5 vezes por semana e apertar umas teclinhas de plástico. Eu acho essa frase genial, e quando a gente tira o propósito da nossa vida, a gente faz quase mais ou menos a mesma coisa, que é isso, perseguir esse roteiro 5 vezes a semana e apertar um monte de teclinha de plástico, às vezes falar para uma galera que está remotamente te ouvindo. Mas, enfim, quando você olha a tua profissão, tu consegue conectar propósito e saúde mental, sabe? Já dando uma dica prática para o pessoal aí logo no começo. Legal, a gente é mais resistente, mais tolerante à frustração se o que a gente estiver fazendo for sinérgico com o nosso propósito. Em resumo, é isso, né? É isso. Porque se você não vê propósito naquilo, qualquer atividade vira um fardo, tá? E aí, e eu tô falando de vendas, uma atividade dura para o vendedor. 7, 8 nãos para cada 5. Se você for muito bom, tá? Se não é mais. Enfim, é muita demanda e é uma atividade energeticamente muito exigente do vendedor. Pressão, ameaça de demissão,
autoestima, você está o tempo inteiro sendo comparado com seus colegas. Então, se você não vê propósito naquilo tudo, tudo vira um fardo. Seja vendedor, seja empreendedor, tá? Isso é universal. É que vendas é uma montanha-russa muito intensa, né? De emoções, de estados, até de performance, de resultado. Então, se a gente não cuida desses aspectos, tudo vira um fardo. Legal, legal. E assim, nos contextos de vendas, acho que principalmente mais no mercado tradicional, é comum que os gestores não entendam que os vendedores passam por uma rotina que estressa, diminui a saúde, diminui tudo ali, e é baixa a tolerância também do gestor para com o seu liderado nesse aspecto de saúde mental. Então, para que a gente contextualize isso para gestores que nos assistem, diretores que têm pouca tolerância com esse tipo de pressão, acha isso um probleminha Nutella, né, dizendo assim, o que você acha o que você vê dentro dos vendedores, além das quantidades de não, de tudo, o que faz ele perder a saúde mental dele, e é comum a maioria dos vendedores passarem por isso? Eu dei alguns spoilers do que eu vejo tiram o vendedor do eixo, tá? Exemplo, comparação com o President's Club, com o melhor vendedor do mês, enfim. Você está o tempo inteiro sendo comparado, ou seja, a tua autoestima pode flutuar. Confiança, perdi um mês a minha meta. Fiquei confiante demais, saí do processo, perdi a meta. Será que eu sei fazer isso? Eu tive sorte nos meus meses anteriores. Pressão por resultado, a ameaça constante de, putz, se eu perder 2 meses seguidos, eu posso ser demitido. Uma série de fatores emocionais, tá? Comecei o podcast que a gente gravou dizendo, você vendedor ninja que bate a meta todo mês, ótimo, parabéns, mas esse episódio é para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está passando por dificuldades e não encara vendas de uma forma tão leve. E eu acho que isso serve, tenho certeza que isso serve para gestores também, tá? Nem todos os seus vendedores vão encarar vendas como algo leve. E talvez esses fatores que eu citei, pressão, ameaça, a sombra da demissão, a comparação, ou seja, autoestima, flutuação de confiança, tudo isso pode fazer com que o teu vendedor se sinta muito pressionado e saia do eixo, tá? E é normal. Para mim, quando a energia cai, quando tu não cuida bem do quão energizado tu tá para fazer as tuas atividades, e isso é um padrão que tu pode observar, Joãozinho. Toda vez que tu tá mais cansado, tu reclama mais. Toda vez que tu cuida melhor da tua energia, tu tá treinando um esporte, tá fazendo futevôlei, tu falou que perdeu alguns quilos, enfim. Quando tu começa o dia fazendo um esporte, etc., uma meditação, tu cuida da tua energia, tu dorme bem, todos os problemas ficam mais fáceis. Tu vê teus problemas como aventuras, como oportunidades de fazer algo extremamente novo. Quando a tua energia está cansada, cada e-mail que chega na tua caixa, assim, pelo amor de Deus, aí, esse prospect pedindo desconto. Né? Mais um. Então, para mim é um balanço de energia, tá? E quando tua energia está baixa e a tua mente reclama, significa, eu gosto sempre de puxar uma frase de um dos meus mentores, que é: a mente que reclama não assumiu a responsabilidade total. E sempre que eu me pego reclamando de algum aspecto da minha vida, eu penso assim, cara, o que é minha responsabilidade, que eu faço com o maior prazer, e o que eu tô achando que não é minha responsabilidade está gerando essa reclamação interna. Eu acho uma conduta legal para você, quando se deparar com algum desses fatores que eu comentei no início, e é normal, tá? Quando você sair do eixo, você se conectar e você se sentir reclamando com a energia baixa, pensar, cara, o que é disso tudo aqui que eu estou passando? Minha responsabilidade pelo que eu tenho que assumir total controle e o que eu preciso de ajuda, e também parar de reclamar e pedir ajuda, certo? Porque reclamar não move as coisas do seu lugar em direção a algo melhor. Reclamar e pedir ajuda gasta-se a mesma energia, né? A mesma energia. Só que a resolução vem muito mais rápido quando tu levanta a mão e pede ajuda. Então, eu gosto de observar esses momentos que eu sei que são armadilhas comuns. E sempre que a minha mente está reclamando ou quando eu estou sentindo a minha energia baixa, cuidar disso, tá? Algumas ferramentas. As pessoas normalmente elas assimilam que vão ganhar energia dormindo e comendo. Beleza, são 2 fontes, tá?
Tem outras duas que são igualmente, ou talvez mais importantes, mas a gente não presta atenção. Respiração, que a gente faz desde o começo da vida até o final dela. É a primeira e a última coisa que você faz nessa vida é respirar. E estado, uma quarta fonte de energia que a gente chama de estado positivo da mente, o estado meditativo. Não sei se você já reparou que pessoas depressivas, elas normalmente estão numa energia e numa sintonia muito mais baixa. Aquela pessoa que está sempre bem-humorada, ela parece estar sempre ligada no 380. Isso não é à toa, né? Você consegue elevar esse estado positivo da mente com meditação, com natureza, com violão, com amigos. Tudo isso a gente costuma classificar como uma quarta fonte de energia. Então, se você cuida desses 4 aspectos, a tua mente vai estar mais preparada para lidar com qualquer treta que o teu trabalho de vendas te trouxer. Entendi. Sem reclamação, no caso. Entendeu? Entendi. E levando para o contexto de um vendedor, de um cara que participa de processo o dia todo fazendo ligação, tomando muito não, principalmente os que estão começando, para gente que faz o Inside Sales e acredito que vocês também, a gente costuma pegar pessoas pouco experientes, pouco habituadas com a tolerância ao não e tudo, e isso faz parte do treinamento que a gente faz com eles. Então, tipo, como eu consigo passar para essas pessoas que eles precisam caracterizar o não num formato impessoal, sabe? Que esse não pode entrar para dentro da energia deles, essa palavra não, sabe? Tem que entrar um sim, aprendi mais uma coisa, sabe? Independente disso, a gente vê no Sandler e vê um monte de outros treinamentos que o cara que ele tem o perfil de vencedor, eu costumo muito usar o exemplo do Ayrton Senna. O cara, ele era um tubarão ganhador nos discursos, na balada, na família, onde ele ia, ele era o melhor, sabe? Ele tinha isso no DNA dele. Então, como que a gente consegue passar isso para uma pessoa que entra numa área que é difícil, é complexo, você vê pessoas que estão nessa área que são mal vistas, né? Vendas é uma coisa que a gente, queira ou não, tem que tentar transformar a visão do cara de que vendas é uma coisa massa e tudo mais. O que você deixa para essas pessoas? Ah, cara, tu tocou num ponto extremamente importante. A imagem do vendedor, eu sempre brinco em palestra, feche os olhos para mim, descreva a principal emoção ou palavra que vem no seu cérebro ou no seu coração, que vem para você quando eu digo a palavra vendedor. E, Joãozinho, vem tudo o que você imaginar de negativo. Todos os palavrões que você já imaginar, eu já ouvi em palestra do tipo, cara, dissimulado, falso, ladrão. O que você imaginar já é associado. E ninguém gosta de falar com o vendedor, né? Como a gente chegou até aqui, certo? Uhum. Eu gosto de brincar que o não, ele tem 2 partes, tá? Uma parte mais técnica e uma parte mais, digamos assim, de postura, tá? A primeira e eu quero começar com a postura, eu conversei com o Hugo hoje no Cast for Closers a respeito disso, um episódio inédito. Tem uma parte postural sobre o não, que é aceitar que é parte da realidade da profissão. Se você trabalha numa empresa que faz a devida qualificação, a maioria estatística dos seus prospects não devia comprar de você. E é inerente, é a matemática do jogo, tá? Do jogo de inside sales, de vendas, enfim. Então, quando você aceita que essa é uma realidade da profissão e você assinou esse cheque, ele fica muito mais leve, tá? A parte ruim do não, ou seja, fui negado, mas tem a parte boa, que é bonificação e tudo que vem, tipo, putz, eu ajudei uma empresa, eu ajudei um ser humano a ser melhor, a economizar, a ganhar mais dinheiro, a reduzir risco, enfim. Então, é uma parte que tem muito retorno, tá? E sendo o não inerente à profissão, a única coisa que tu consegue fazer é mudar a tua postura em relação a ela, né? A gente, cara, tem N exemplos de como tu transforma. Tu pega esse não que tu tomou e diz, meu, tem uma frase do Anthony Iannarino, eu vou deixar esse
post para vocês, que é fantástico. Esse cara, ele escreve para um blog chamado thesalesblog.com. E tem uma frase dele ali, que é no post My Love for the Great Game of Sales. Anotei o nome do post aqui. Meu amor pelo fantástico jogo de vendas. É um post bem otimista sobre o que é ser vendedor. E ele diz que o não é só um sinal de que você ainda não desvendou o quebra-cabeça na cabeça do cliente. E dá um alívio você ouvir esse tipo de frase, porque não é com você, nunca é com você. Seu prospect tem mais o que fazer do que odiar você. O não é um sinal de que você não desvendou o que está na cabeça do teu prospect e ele ou ela não reagiu bem à tua ligação. Inúmeras vezes. Claro, teu discurso, a forma como você se apresenta, enfim. Então, tem essa parte postural, que é aceitar ou não, mas tem a parte mais técnica de investigar o teu discurso, a tua qualificação, a forma como você faz as perguntas para que você descubra a realidade do cliente e torne aquele papo, aquela prospecção, enfim, o próprio relacionamento, no caso com o lead, entender que são só prioridades e não é nada pessoal. Na verdade, levar o não de forma pessoal é a pior reação que você pode ter. Porque é uma empresa dizendo não para uma outra empresa e no final do dia você está achando que é com você. Só que você vai fazer isso com 150 prospects no mês, 200 prospects, tem empresa que trabalha com volume gigante de leads. Você vira uma bomba relógio se você internaliza todos os 70%, 80% de nãos que vão passar pelo teu pipeline, certo? Acho que a dica de salvar a sua mente e não internalizar o não é vital para tu conseguir longevidade nessa profissão, senão o turnover vem muito mais rápido. Eu costumo dizer que se preparar para um esporte que você gosta, que você tem competitividade, é a mesma coisa que se preparar para vendas. E quando você não ganha esse esporte e você sai um pouco mal por isso, é difícil quando você gosta muito dele, essa parte do te deixar mal não te motivar para que a próxima vez você chegue melhor, você treine mais, se prepare mais, participe de mais coisas que vá fazer isso focar, né? Eu vejo que tem um pessoal que se prepara muito fisicamente e para um esporte e pouco mentalmente para outro esporte, para o mesmo esporte. Então, você chega se for um esporte de bola, você chega na bola com pique, mas você não está preparado psicologicamente para tomar um ponto humilhante e que daquilo vai te, sabe, se você vai fazer uma trilha ou se você vai fazer uma maratona, você tem que passar 2, 3 horas com você mesmo, sabe? Cara, será que você é uma boa companhia para você mesmo? Se você não trata a sua saúde mental? Essa é uma ótima pergunta. Eu tenho uma frase do Jocko Willink. Ele foi comandante dos Navy SEALs e ele escreveu um livro chamado Extreme Ownership, ou seja, o senso de responsabilidade extremo, que é algo extremamente desenvolvido entre os SEALs, né? Eles dão a vida um pelo outro, eles confiam a vida um pelo outro. Isso é uma responsabilidade extrema, cuidar da sua tanto quanto você cuida da vida dos outros. E ele diz numa das passagens que motivação é um sentimento. E sentimento vem e vai. Quando você toma suas decisões com base em sentimentos, a chance de você se arrepender é muito grande, porque o seu sentimento muda. Então, eu respondi isso num episódio do Cast for Closer sobre como se automotivar. Eu recebi uma pergunta de como se automotivar todos os dias. E a motivação, ela é um sentimento, ela vai e volta, tá? Nem tudo que eu faço na me time aqui me dá prazer. E o que o Jocko Willink, ele que te leva a acordar todos os dias e a fazer aquilo que você racionalmente sabe que é melhor para você. Então, não estou motivado a treinar, mas eu tenho certeza que sempre que eu começo um treino e eu termino, a sensação é muito boa. Então, o segredo está nos primeiros passos, está em levantar da cama pular no chuveiro. O resto acontece sozinho. Seja treinar no mar, seja em cima da bicicleta, seja correndo, no meu caso. Então, a disciplina faz com que você se mova da inércia para o que é melhor para você.
A motivação é um sentimento, ela vem e vai. Se você depender da motivação, tu vai ou não fazer, dependendo do teu humor do dia. Aham. Agora, se você confia na disciplina que você tem, porque é melhor para você, você vai sempre procurar aquilo que é melhor para você, porque você está comprometido a entregar aquilo para si mesmo. Isso para mim é mind-blowing, porque você acha que disciplina é prisão, certo? Eu vou todo dia escovar os dentes. Beleza, tu quer ter liberdade da dor de dente, ou tu quer ter, entendeu? A disciplina de curto prazo te gera uma liberdade de longo prazo, que tu não percebe, sacou? Porque tu acha que teu dia não pode ter rotina. Ele tem que ser cada dia diferente, sabe? Tem algumas coisas que a gente não percebe, confunde rotina com monotonia, por exemplo. Tá? Rotina é bom, te dá produtividade. Monotonia, precisa cuidar, né? É fazer todo dia a mesma coisa. Enfim, alguns conceitos que a gente vai errando e engolindo ao longo da vida e se deixando levar, né? Motivação deles para mim. E assim, agora eu quero fazer uma pergunta justamente porque você como entrevistado tem além de um puta de um conteúdo de vendas, você tem um puta de um conteúdo de atleta, né? Que a gente conhece como Eu Sei Que Você é Triatleta, tá se preparando para um Ironman, para fazer tudo isso. Qual o vínculo que você vê entre vendas e o esporte num formato prático, para que todo mundo que esteja assistindo a gente consiga implementar dentro do esporte que cada um pratica coisas que vão levar bons resultados para as vendas dessas pessoas. Legal. Um dos convidados do Cast for Closers foi o Renan Dalzotto, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei. Sensacional a entrevista. E ele disse muito sobre... A entrevista com ele foi paralelo do esporte com vendas. E eu questionei ele sobre confiança, sobre resiliência. Tudo isso tem a ver com vendas, tá? Deixa eu te dar um exemplo, Joãozinho. Eu tô lendo um livro chamado A Bíblia de Treino do Triatleta, The Triathlete Training Bible. O primeiro capítulo desse livro é Mental Fitness, ou seja, condicionamento mental. Pensa que numa prova de meio Ironman, que no meu caso aqui eu fiz a primeira em agosto desse ano, em quase 6 horas, fazendo força embaixo do sol, convivendo com você mesmo, dentro da sua cabeça, sentindo dor, saca? É muito mais mental do que físico. É fisicamente exaustivo, mas é muito mental, tá? E ele começa o capítulo com um teste de força mental, tá? E tem um score numérico para esse teste. E é extremamente interessante o quanto disso se aplica à venda, sabe? Você tem toda a técnica, o spin selling, sabe? O GPCT, aqui na MeTime é GPCT. Você tem como fazer uma boa demo, você tem um playbook de vendas, já conversamos sobre isso no Cast for Closers, eu e você. Só que você não prepara o vendedor para tomar não, sabe? Para a parte mais básica, que é tomar um monte de tapa na cara e conseguir seguir em frente. Uma dica legal que esse livro dá e que eu acho fenomenal do esporte é a seguinte: o meu técnico de triatlon me fala, cara, se você quer nadar no pelotão da frente, você vai ter que treinar muito. E isso significa cheirar cloro de piscina por muito tempo. Se você quer pedalar na frente, você vai ter que ficar muitas horas em cima do banco da bicicleta. Então, o livro ele te ensina a fazer o seguinte: toda vez que tu fizer algo bom no treino, tu anota, tu faz um depósito numa poupança de bons momentos, do tipo, nadei bem, cara, tava a 38 por hora na beira de uma estrada que desviei de um buraco, mantive a bike sob controle, ou seja, meu controle de roda tá muito melhor, corri muito bem no sol, eu fiz tal prova muito rápido, eu lidei com uma cãibra no meio da prova, tá? Eu tive 3 horas de prova, eu tinha mais 2 e pouco, tive cãibra, tá? Debaixo de um sol em Maceió. O que eu fiz? Cara, comecei a revisar tudo que eu tava fazendo na prova. Então, toda vez que tu fizer algo bom na tua empresa, no teu... Cara, eu segurei bem a condição, protegi a margem da empresa com aquele deal, fechei aquela empresa, aquele negócio que eu tava esperando. Anota isso, faz como se fosse um depósito mental de, boas coisas, porque em momentos de baixa, tu faz saques dessa poupança. E ele dá o exemplo, cara, se você já teve cãibra no treino, por exemplo, e te der cãibra numa prova,
Cara, eu já tive isso, já passei. Sabe o que significa? Cãibra, você se esforçou demais, diminui o ritmo, relaxa o corpo, porque a cãibra tem um fator de estresse, de tensão ali, e quando você relaxa, o teu corpo reage melhor à cãibra, enfim. Quando você precisa, você faz um saque nessa conta de bons momentos que você tem. E é muito legal aplicar isso em vendas, tá? Eu fiz aquela demo, o cliente se apaixonou pelo diagnóstico da empresa e quis comprar da gente porque eu gerei confiança. Pega todos esses pequenos momentos e anota, tá? Talvez um dia, com a sua confiança em baixa, tu precise acessá-los. E para mim é vital, tá? Em toda prova, qualquer modalidade, o mar de Maceió estava extremamente mexido. Eu lembrei das milhões de vezes que eu nadei com o mar mexido. E, cara, eu acho que tinha poucas pessoas tão tranquilas, porque eu sabia que eu nadei muitos fins de semana em mar mexido, sabe? São esses tipos de pequenas coisas que tu diz assim, ó, eu já estive aqui e eu sei fazer. Isso tira você de um estado, putz, eu não sei o que fazer aqui, pra, cara, eu já passei por isso. Ou já passei por algo semelhante, eu vou me virar, vai dar tudo bem. Essa caixinha de depósitos eu levo pra vida, tá? Levo de fora do esporte para vendas, enfim, para o que eu estou fazendo. Se eu gravei um episódio do Cast for Closers que foi pro ar e que, putz, foi quadrado, cara, podia ter tirado mais daquele entrevistado, daquela entrevistada, tudo bem, né? Vai ter mais pela frente. Eu costumo pensar que se eu vou para uma prova ou para qualquer coisa despreparado e não lembro ou não me conecto com o João que já acertou outras vezes, o nervosismo e o improviso me tiram do foco, sabe, assim, e eu vou errar, sabe, eu tenho consciência de que eu vou errar, eu bato errado, sabe, já do que eu tenho que fazer, você faz errado. E em vendas não é diferente, né, cara, as pessoas têm baixa confiança quando aparece alguma coisa nova, porque a gente até tenta fazer os paralelos, mas o coachability do vendedor tem que ser muito bom para ele entender que num âmbito é um esporte, é uma coisa que a gente vive quando quer, do jeito que quer, não é algo obrigatório. Do outro é o trabalho, que é onde você tira sustento e tudo. Sim. Mas quando você começa a fazer esses paralelos, tem a contrapartida, que é o quê? Porra, quando você faz isso no âmbito do trabalho, você está levando uma arte, você está fazendo de forma artística as suas atividades, e isso pode somar pra caramba, né? Então, eu sei porque quando você estava aqui, você falou comigo sobre uma prova que você lembra lances da prova, eu lembro disso, exatamente. Que nível é esse, né, cara? Que vendas a gente pode chegar, sabe? Que nível de fluxo é esse numa reunião que você pode, às vezes, se dar bem, conseguir finalizar a reunião, mas lembrar de pedaços de uma reunião. É isso aí. A confiança é tanta que vai dar tudo certo que você não enxerga outro limite ou outra saída daquele resultado, a não ser, eu vou terminar. Nesse exemplo que eu te usei, eram 3 voltas na corrida de Maceió, já eram umas 11 cacetada da manhã, eu estava na minha terceira volta, ou seja, entre o quilômetro 17 e o 21, e entre o 14 e o 21, de uma meia maratona, e eu lembro de trechos, de tão cansado que eu estava, eu lembro de trechos, de parar entre um posto de hidratação e outro. Eu não lembro da terceira volta tanto quanto eu lembro da primeira e da segunda, que estão vivas na minha cabeça, de cumprimentar o cara que foi fazer comigo, meu amigo de faculdade, enfim. O que aconteceu nessa terceira volta, cara? Que força me levou ali, mesmo sabendo que, cara, tava difícil, tava muito difícil. Sabe, é a confiança de que meses de treino não iam dar errado. Eu tinha certeza que o meu técnico já tinha feito essa prova 1000 vezes, a planilha que eu treinei era a planilha certa, enfim, o treinamento adequado, mesmo sendo frio em Floripa e quente para burro em Maceió. Tem algo que te leva, que você sabe que se preparou e você vai se virar de algum jeito, sabe? Sei todas as perguntas do mundo, entendeu? E às vezes eu abro para perguntas com 500 pessoas na minha frente, cara. Vai surgir alguma coisa, entendeu? Eu acho que é uma confiança em algo que às vezes não tá com você, mas vem, tá? Eu tô entrando numa reunião difícil, é um deal grande, eu me sinto ameaçado porque, especialmente aqui na MeTime, a gente fala com outros VPs de vendas, então às vezes o meu vendedor vai falar com um VP de vendas
que é muito mais experiente do que ele ou ela. Tem o nervosismo envolvido, né? Então, todas as profissões têm algo assim, putz, de congelar antes de começar, mas acho que essa confiança também que o vendedor precisa ter de que ele ou ela está preparado e que situações desconhecidas vão surgir, mas a preparação vai te levar por elas, é essencial. Vendas depende muito de confiança. O seu prospect sente na sua voz quando você não tem segurança do que você está falando. O princípio do Doberman. Ele sabe que você está nervoso, você também. Então, acho que admitir que está nervoso, enfim, já é um primeiro passo para deixar aquilo mais leve, sabe? É isso aí, é isso aí. Massa, Cordô, assim, a gente abordou todos os pontos que eu tinha preparado como pitch. A gente tem alguma pergunta para responder? A gente tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem mais alguma coisa, Cordô, que a gente queira contribuir? Algum ponto? Eu acho que a gente passou por tudo, pelo menos do que eu tinha separado também, de como encarar vendas. Eu só queria deixar um ponto adicional. Conversando com uma vendedora da MeTime, eu descobri que ela chegou uma segunda-feira cedo mais tarde, porque ela teve um pouco de dor de estômago, assim. E conversando um pouco mais, eu descobri que ela estava há alguns domingos já um pouco nervosa, domingos à noite, com o futuro dia de trabalho. E não envolvia nenhuma... Fantástico. Tipo assim, acabou o Fantástico, acabou alguma coisa ali no domingo à noite, e parece que a chave vira e ligou a tensão, né? Existe o meu trabalho, bater a meta. E aí, claro, o próprio Hugo hoje no podcast, o psicólogo comentou, converse, tá? Traga situações indesejáveis, situações difíceis para você, para o seu gestor, para a sua gestora, para os seus pares. Falar deixa tudo mais leve, tá? Ela falou, a gente conversou, a gente não quer criar uma empresa onde as pessoas venham tensas trabalhar, eu já senti isso, é horrível. Então, o que a gente pode fazer por você? Como é que a gente pode fazer você encarar vendas de forma muito mais leve? O que eu posso facilitar no teu trabalho sem te desempoderar? Do tipo, eu não vou entrar em todas as calls com ela, nem o Rui, né? Seria desempoderá-la. O que eu posso fazer por você? Então, leve assuntos desconfortáveis para o seu gestor, para a sua gestora, para que vendas se torne algo mais leve. Tudo que eu falava para ela é assim, relaxa, não pode ser tão difícil, não pode ser tão tenso assim. É uma conversa entre seres humanos decidindo uma parceria ou não. Não pode ser tão difícil assim, não pode ser tão pesado assim. É uma conversa e você não está abordando ele para incomodá-lo, você está abordando ele para gerar um valor para ele, para levar uma coisa legal para ele. Você está fazendo um ato bonito, um ato legal. Não Sim. É uma conversa onde você tem que ligar para incomodar, para ser chata e para atrapalhar o cara. É isso. Cordô, a gente tem uma pergunta do Carlos. Por favor. Ele falou assim, a dica mestre para fazer o foco superar o marasmo. Tem? Dica mestre para fazer o foco superar o marasmo. Uhum. Carlos, eu gosto de uma frase, meu sócio usa muito aqui, o Diego, que é foco é um dos valores da MeTime, tá? 3 valores. Cuidado com as pessoas, busca pela excelência e foco. E foco não significa dizer sim para as coisas certas. Significa dizer não para as milhares de coisas erradas. Então, ter muito claro o foco, a regra básica de se ter foco é saber o que você precisa fazer. Então, o que a tua empresa quer como estratégia? Patrocinar um evento é condizente com essa estratégia? Faça. Não é condizente? Não. Vá para o marketing online. Não. Tá? Então, é assim, eu estou dando um exemplo de marketing, o exemplo agora, RD Summit, etc. Então, o que eu, MeTime, quero? Existem N oportunidades incríveis. Qual é a mais adequada para a minha estratégia? Você vendedor, você gestor comercial. Qual é a única coisa que você inteira que alavanca mais o teu resultado do teu time? Comece por ela, de manhã. Tá? Foco é dizer não para as 1000 coisas erradas. Outra frase legal que a gente leu no livro chamado Scaling Up. Foco é você
Foco é você dizer sim até você poder se dar ao luxo de dizer não. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos focar nesse cliente? Não, eu não posso simplesmente focar nesse cliente para abastecer a minha empresa, mas eu posso dizer sim até poder ter o luxo de dizer não. Tá? É uma outra forma de você encarar que você vai ter uma prioridade, tá? Mas não necessariamente ela é a única coisa da sua agenda. O marasmo, eu acho que o marasmo, a forma de você encarar é a seguinte: qual o custo de ficar assim? Certo? Sempre tem um custo de oportunidade que você vai estar negligenciando se você fica assim, do jeito que você está agora, sem fazer o que você precisa. Tá? Qual o impacto de permanecer assim, com essa operação aqui, performando 80%, 70% do que ela poderia, 60%? O último impacto é demissão em massa, inclusive a minha. Legal, sabe? Qual é a consequência máxima desse marasmo? Sei lá, X. Anota esse X. Olha para ele diariamente, tá? Isso vai fazer com que o seu marasmo suma. E aí você consiga dizer não para as 1000 coisas que não importam e você consiga dizer sim para a única coisa agora que vai mover mais a régua do teu resultado. Uhum. Legal, legal. Boa resposta. O Heitor perguntou assim, ó, o quanto a cultura de feedback é importante para evitar esse burnout? Ela não é importante, ela é vital. Toda vez que tu precisa, Heitor, toda vez que você tem um vendedor, você precisa contratar, você está trazendo um ser humano para dentro da sua empresa, tá? Ou da sua organização, ou da sua área, se você for o gestor, no caso, ou se você for o vendedor. E a cultura de feedback é a única coisa que tu tem para tu balizar o que está acontecendo. Tá? É como se tu tivesse uma estrada que tu vai percorrer como carreira, como caminho, decisões, etc., que tu vai tomar dentro dessa estrada. E a lei e os valores da empresa, a lei te protege de um lado e os valores te protegem do outro. E tudo o que tu tem na caminhar, ao vagar por essa estrada, luz, retrovisor, etc., todos esses sinais, se você está indo rápido, devagar, se você está para sair da pista ou não, são teus feedbacks do teu gestor, da tua gestora, dos teus pares. Então é vital para que você não tenha essa cultura de burnout, burnout é o seguinte, cara, deu para mim, eu vou procurar outra profissão, vou procurar outra área, vou procurar outra empresa. Como eu não queimo meus funcionários? Conversando. Qual o nível de pressão que você espera? Tá? Pergunta do Diego, CEO da Time, para todos os líderes, para todas as pessoas, que a gente ainda tem um tamanho onde ele consegue estar próximo de todo mundo. Qual o nível de pressão que você acha adequado? O meu hoje está acima, está abaixo do esperado? Me dá um exemplo do que você acha adequado, se para mais ou se para menos, onde eu falhei, no caso. Percebe? Tu vai calibrando para aquela funcionária o que ele espera como cobrança, qual o nível de pressão, qual o nível de acompanhamento esperado para aquela função, tá? Porque a nossa geração quer 3 coisas, segundo Daniel Pink: maestria, autonomia e propósito. E o do meio é autonomia, certo? Então, se eu estou microgerenciando, eu estou sufocando a maior parte da nossa geração, que hoje está no mercado de trabalho. Se eu não dou autonomia, eu microgerencio e eu expano a pessoa. Tá? Esse burnout chega muito mais rápido. Então, cultura de feedback é essencial para tu não sair da estrada. Todos os feedbacks, ou seja, tudo que tu recebe dentro dessa estrada, seja luz, retrovisor, velocidade, velocímetro, enfim, são feedbacks de pares e gestores. E tu precisa estar muito bem calibradinho para seguir por essa estrada com muito menos solavancos, digamos assim. É isso aí. Acho que o Heitor, novamente, ele fez a pergunta que a relação entre esportes e vendas que vocês discutiram foi muito legal, mas me ficou uma dúvida: qual a melhor forma de passar essa relação para as pessoas que não praticam esportes? Ótimo. Essa é uma boa pergunta. O que a gente está procurando aqui são analogias para se conectar com as pessoas.
Eu tenho certeza, Heitor, que se essas pessoas do teu time não praticam esportes, elas já passaram por alguma situação onde se exigiu resiliência. Deixa eu te dar um exemplo. Se resiliência é um valor importante para o vendedor, na MeTime a gente faz essa pergunta, tá? Me conta uma situação na tua carreira onde deu tudo errado. E como é que tu agiu? Plano simples e totalmente aberta. Não tem certo e errado. Tudo deu errado. Como você reagiu? Qual foi essa situação? Etc. Então, se você consegue encontrar exemplos que as pessoas vão se conectar mais do que o esporte, use-os. Tá? Sejam exemplos pessoais da vida de cada uma dessas pessoas. Cara, o teu exemplo sobre resiliência é fantástico, fulano, fulana. Posso usar na nossa próxima reunião? Pode. Tem um exercício que a gente faz muito em cursos, etc., que é conhecer a vida um do outro, tá? A gente senta em grupo e cara, você tem 8 minutos para contar a história da sua vida. E é impressionante quanto você não conhece sobre a vida da pessoa que trabalha ao seu lado, tá? Então, você vai ter muito insumo e muito feedback de pessoas que passaram por picos e vales de confiança, de resiliência, etc. Mesmo que eles não sejam do esporte, tu pode usar esses exemplos fantásticos e você vai conseguir coisas do tipo, cara, eu passei por uma situação semelhante. Foi na minha família quando teve A, B e C. Tá? O esporte é legal, mas se as pessoas não se conectam, tu precisa ir atrás de outras analogias. Conhecer teu time é legal para que você tenha outras possibilidades de conexão. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui há 20, 30, 40 anos, 50 anos. A gente tem muita história. Cada ano são muitas oportunidades de você ter para conhecer uma pessoa e saber exemplos que se conectam com o teu time, porque eu aposto que o teu time se parece um pouco uns com os outros. E exemplos você vai achar aos montes de superação, de confiança, etc. Você só precisa buscá-los. Se não for no esporte, pode ser em outra área. Aham, exatamente. Tem pessoas que superam morte de familiares, tem pessoas que superam relacionamentos, tem pessoas que superam perdas financeiras. Tem história para tudo, você só precisa achar. É verdade, é verdade. O esporte, ele é uma analogia fácil, né? Simples, não é tão comum, porque assim, até o videogame ele pode ser considerado um esporte, se a pessoa entender que aquilo você pode gamificar, porque a gente gamifica os exemplos. Uhum. Então, o Jefferson falou assim, ó, tem a mesma função há tempo. Há uma promessa de promoção, mas sem data fixa. Como se manter motivado? Legal. Jefferson? Isso. Jefferson nome, né? Isso. Jefferson, essa é uma ótima pergunta, tá? A pergunta que eu faria para você é a seguinte: até quando tu consegue tolerar essa função? Como tu mencionou a promessa de promoção, tu já verbalizou isso para as pessoas que estão hierarquicamente acima, se puder falar de acima e abaixo. Vamos por partes. Para essa pergunta surgir num webinar, talvez essa expectativa esteja desalinhada ou vencida, tá? Do tipo, putz, era para agosto, nós estamos em outubro, tá? Quanto mais você consegue aguentar essa situação, ou vamos pensar no lado da empresa, tá? Vamos ser solidários também. O que a empresa está fazendo agora, nesse momento, para suplantar isso? As coisas estão claras? Existe oportunidade e horizonte de contratação de alguém para fazer o que você faz e você ser promovido? Pensa assim, cara, a expectativa precisa estar muito alinhada entre gestor. Se você sente que tem um elefante na sala, do tipo, cara, a empresa não está fazendo tudo que ela pode para ficar, cara, talvez seja interessante pensar em alternativas. Não é fácil, tá? Eu já pedi demissão 2 vezes, é um inferno. E cara, quando você pede 2 sensações,
alívio e pânico ao mesmo tempo. Alívio porque você tomou a decisão, pânico porque você tem 30 dias para descobrir o que você vai fazer. Mas muitas vezes tem porta que precisa ser fechada para outra se abrir, tá? Ou não. Cara, a empresa está fazendo tudo o que ela pode para me substituir e colocar alguém aqui. Ótimo. Então, assim, senhor gestor, senhora gestora, quem é seu gestor, eu entendo que está sendo feito A, B e C. Eu esperava já estar nessa nova posição. Para minha expectativa de vida, para os meus projetos, para minha família, eu tenho filho, não tenho, para o que eu quero fazer da minha vida, eu me dei um prazo de X. Esse prazo está alinhado com vocês? Eu realmente gostaria de ter um avanço na minha carreira, porque eu me comparo com meus amigos de faculdade, etc. E as pessoas estão nessa senioridade e estão ocupando cargos com um retorno financeiro de X. Honestamente, vocês veem isso acontecendo aqui na empresa comigo nos próximos 6 meses, que é o horizonte que eu me dei? Sim, não. Beleza. Ter uma conversa aberta vai deixar tudo mais claro, tá? E eu teria. Eu não levaria isso... E eu já fui dos dois lados, tá? Como empreendedor e como funcionário. Eu não deixaria isso quicando. A nossa geração tá muito mais propensa a deixar as coisas mais claras do que surpreender, sair no meio, fechar a porta, desistir de um projeto. Isso é traumático para a empresa também, tá? Mas sim, a prioridade é você e a sua felicidade, man. E negócios, eu peço até para as pessoas que estão na MeTime, sejam frios com a gente, tá? A gente está falando da sua carreira, da sua vida. Tem gente aqui na MeTime que tem filho. Seja frio. Se você for abordado por alguém, você é um ótimo profissional. Faça uma proposta condizente, sabe? Não troque por pouco. Negocie. A sua felicidade é a prioridade para mim, tá? Então, eu tomaria essa decisão com base no que você tem para sua carreira e não no que a empresa está te dizendo somente. Mas é delicado. É delicado pra caramba. Acho que propósito tem que ser muito bem alinhado para que você não se arrependa dessa decisão e que você confie no seu líder, né? Por mais que... Porque se você confia, né, bem mesmo, e você ainda não recebeu uma promoção e existe a confiança, eu acho que um bom papo, uma boa conversa, jogo aberto, sem estou aqui para fazer leilão e receber uma proposta, estou aqui para fazer leilão e falar que eu vou ganhar mais em tal lugar, mas um papo de líder liderado com respeito, sabe? Acho que tudo isso se resolve. A gente tem muito, acho que a nossa sociedade, eu já ouvi inúmeras teorias dos porquês disso, que a gente tem muitos tabus de conversar sobre dinheiro, sobre doação, sobre conquistas, sobre um monte de coisa, e sobre promoção, sobre expectativas, é uma das coisas que líderes e liderados têm tabus. E por mais que o líder deixe a porta aberta, é muito comum o liderado ainda assim se sentir desconfortável para conversar, porque é comum no mercado como um todo que as pessoas não explorem tanto esses papos. Então, quando há essa porta aberta, fica mais, assim, a pessoa até acha que pode ser uma pegadinha, né? Um ponto assim. Eu vou ter uma porrada de perguntas aqui. Que bom. A Isadora perguntou, tem alguma dica para conseguir fazer gestão do tempo, cuidar da saúde mental, ainda cumprir as atividades e no fim obter êxito com tudo? Dedique o tempo que você merece, tá? Sempre brinco o seguinte, você passa seu dia com gente que você às vezes não gosta ou que você não admira, mas que você tem que conviver, seu trabalho te exige. E você que mora dentro do seu corpo e da sua mente, ou seja, você precisa de qualidade em ambos, porque você mora dentro deles, às vezes não toma o cuidado e não separa aquele tempo, tá? É uma reflexão, não é uma bronca. Tire seu tempo para você mesma. Então, assim, como é que você dá conta
Eu acordo 5 da manhã, muitas vezes, para treinar, porque para mim é uma prioridade. Treinar, andar de ônibus e estar na MeTime aqui cedo, beleza? Eu ando de ônibus e Uber, vendi meu carro, inclusive para que hoje existisse MeTime. Cara, é prioridade para mim ter um carro? Não. É prioridade para mim ter qualidade de vida. E, bom, eu durmo cedo para poder acordar cedo, né? Tire o tempo para que você faça o que você quer, tá? Muitas vezes não é 5 da manhã, mas é meia hora mais cedo. Por uma meditação, que seja, sabe? Por um yoga, eu vou, sei lá, vou dar uma caminhada fora, eu vou só respirar um ar puro antes de vir pro trabalho. Que seja, sabe? Meu sócio tem um ritual matutino dele, de banho gelado, etc. Cada pessoa tem um... Tu ri porque tu conhece a peça, né? Mas cada pessoa tem um ritual cara, eu me sinto bem assim. Tire o tempo para você, tá? Muitas vezes é banal a dica, mas a gente não para tirar o tempo para fazer as coisas que a gente quer, ler, cara, praticar um esporte, tocar um violão. Várias vezes eu preciso deixar o violão do lado da cama para tocar um pouquinho antes de dormir, tá? Então, é uma coisa que eu adoro fazer. Se ele tá na capa, pendurado na parede, eu não pego, né? Fato. Então, tire tempo e programe essas coisinhas para que elas aconteçam. Tirar o violão da capa é uma facilidade para o hábito. Isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu faço isso. Você foi na minha casa, você ficou aqui, você viu como que eu deixo ali. Porque se não for daquela forma, fica do lado da TV, que é o lugar que eu mais fico quando eu tô em casa. Porque realmente te pega pouco. O Vitor perguntou... aliás, o André falou assim, eu sou gordinho e não pratico esporte, como faz? Cara, se você soubesse a quantidade de gordinhos que fazem Ironman, por exemplo, tu se surpreenderia, tá? Eu procuraria um ortopedista e eu procuraria o esporte que o seu corpo permite que você faça, tá? Eu tenho joelho estourado. Tem um amigo que é assim, joelho estouradaço. Cara, não corra. Faça natação, faça alguma coisa. Então, procure orientação. Exatamente. Procure orientação e respeite o seu corpo. Especialmente respeite o seu corpo. Daqui a pouco tu pode ser um ex-gordinho, tá? Ou daqui a pouco é o teu biotipo natural e tu vai fazer o esporte que danifica menos o seu corpo. Seria essa a minha... E se é a condição que você tá feliz e conseguiu alcançar resultados, né? Uma coisa não depende da outra. Exato. De forma nenhuma. Assim, quem sofre de sobrepeso até tem histórias mais massas ainda de superação, né, desses problemas. Isso é bem forte. Sim. O Rafael perguntou, acho que é o Vitor. Qual a melhor forma de identificar que a cobrança está em excesso ou é falta de inteligência emocional do vendedor? Boa pergunta. Legal. O próprio Gui comentou hoje, Vitor, no podcast, existem organizações que elas criam um ambiente excessivo de pressão para se beneficiar disso, tá? Não é o tipo de organização que a gente prega, mas elas existem. É sempre um balanço do que você... E essa régua é diferente para cada pessoa, tá? O que eu tolero como aceitável? Eu tolero como aceitável cobrança por resultado. Uma brincadeira do tipo, e aí, já fez alguma venda hoje? Etc. Eu não tolero uma exposição na frente de todas as pessoas, dizendo, Cordovez, mais um mês abaixo da meta, man. Vamos reagir. Por mais emocional e por mais motivacional que seja, é de o que é esperado e o que é fora do normal, tá? Na dúvida, converse com amigos que trabalham em outras empresas, que sejam vendedores de outros lugares, coloca um pouco de perspectiva na tua vida, no sentido assim, cara, em times de vendas é normal acontecer isso, é normal acontecer aquilo, cobranças, etc, feedbacks, etc. Coloca perspectiva no que é normal, tá? Porque às vezes tu fica... alienado é uma palavra bem forte, mas alienado basicamente só conheço a minha realidade. Isso, é isso aí. Eu estaria para dizer, cara, esse é um tipo de situação normal,
em outras empresas, aqui também, explica para o teu vendedor que é uma situação normal e que a tua intenção genuína era cobrar por A, B e C, não era C, D, E, ok? Se está alinhado, está a expectativa, tem perspectiva, tem outras empresas que fazem o mesmo, é comum, é aceitável, beleza. Se não, olha, comunica, isso é normal acontecer e é esperado de todos os vendedores, etc. Então, perspectiva muda tudo, tá? E a gente tira as coisas só da nossa empresa e começa a olhar, pô, mas é normal Legal. no mercado, né, comissionar por resultado. Senão fica uma área meio, né? Vender ou não vender, tanto faz, sabe? Perspectiva traz isso para vocês. Legal, legal. Ó, o Pedro perguntou, como lidar com a pressão das metas sem entrar em colapso mental e uma vez que o gestor não identifica o burnout nos liderados? Como eles podem demonstrar que estão enfrentando muita pressão? Legal. De trás para frente. A única forma de você demonstrar é falando abertamente, tá? Eu não partiria para eu vou simular uma situação, eu vou pedir exame, eu vou pedir uma dispensa, Não, abre o jogo. Eu não estou aguentando. Aqui, para mim, está demais a pressão. Eu não consigo performar e não sei como chegar até a meta. Me ajuda, por favor. Tá? Então, verbalizar é o melhor caminho. É o melhor caminho. É o mais rápido, especialmente que gasta menos energia, para que tu consiga isso. E eu trabalharia um ponto que a gente comentou no começo, que é aceitação. Vendas é uma área que se exige, porque ela é o motor, normalmente, de aquisição da empresa, ou seja, é esperado resultado. E a falta de resultado significa falta de caixa para a empresa. Ou seja, vendas é vital. Existe, de novo, na resposta anterior, um grau de aceitação que é normal para você, e tudo bem assim, você assinou esse cheque, tem um ônus e tem um bônus que é essencial e fenomenal quando você ajuda uma outra empresa. Então é um cheque que você precisa assinar e conviver bem com ele. Mas se existem situações onde é demais para você, verbaliza elas. E se elas estiverem desalinhadas e só tenderem a acontecer, testa outro time de vendas ou testa outra área, se isso acontecer também em outros times e for demais para você. Ninguém precisa ser vendedor obrigatoriamente. Não é feliz? Ótimo. Eu já tive um candidato que entrou no MeTime, ele falou o seguinte, eu quero trabalhar com marketing, porque eu fui um péssimo vendedor. E eu descobri que eu não gosto. Olha a segurança que alguém tem que ter para chegar numa entrevista e falar assim, eu fui um péssimo vendedor. É por isso que eu não quero mais ser um vendedor. Porque eu não gosto. Eu queria mudar minha carreira para marketing, tá? Seja sincero e honesto com você mesmo do que você espera ser normal e o que você não tolera a ponto de repente, mudar de empresa ou de carreira. Você não pode esperar para conversar, você sofre por ele e tudo mais. Quanto mais direto e menos tempo você gastar para falar, solta isso de você, sabe? Porque você não precisa carregar um peso maior do que isso. Eu acho que propósito, a gente já falou disso, propósito é tão importante quanto, e você não vai se arrepender de soltar o peso disso. É muito importante fazer isso. Vamos lá. Rafael, acho que é a penúltima. Ele falou assim, ó, pedi demissão hoje após 4 meses em uma grande startup. Comecei bem e fui o primeiro em vendas logo no primeiro mês. Porém, o que era para ser um cargo de analista com vendas consultivas em um ambiente descontraído foi se transformando em uma cultura de telemarketing. Como equilibrar uma empresa que tem muitas metas agressivas com um ambiente descontraído e com liberdade? Ótimo, cara. Tu tocou num ponto... Meu sócio participa de um grupo de CEOs, tá? Onde cada um ventila frustrações, projetos, dúvidas, medos, anseios, e eles se ajudam mutuamente. E um dos CEOs comentou que tem um mentor, para a gente não chamar de coach aqui, ele tem um mentor que ajuda ele bastante, e ele diz o seguinte, cara, as empresas precisam tomar cuidado, e muitas que a liderança não achou esse equilíbrio de ser uma empresa orientada a pessoas,
mas ter práticas de resultado. Deixa eu dizer um exemplo, MeTime. Nós somos claramente uma empresa de pessoas. Aqui não se bate a meta a qualquer custo. Olha a postura do Rui, desligou o telefone, manteve o preço e teve a venda menos de 12 horas depois. Para nós não faz diferença nenhuma, velho. Entendeu? Eu não posso demitir o Rui porque ele manteve a postura de ser consultivo e falar, cara, é R$1.000 mesmo que separa você da sua meta? Sabe? Não, o concorrente é outro. Enfim, a postura para nós é muito mais importante do que o resultado a qualquer custo. Então, eu preciso ter práticas que sejam coerentes com o tipo de organização que você é. Se você é uma organização muito voltada a resultado, as práticas têm que ser condizentes com o resultado. E lá precisam ficar pessoas que sejam tolerantes à pressão por resultados, porque as pessoas que necessariamente preferem um ambiente voltado à liberdade, à qualidade de vida, muitas vezes a trabalhar menos, elas vão se frustrar ali, tá? Então, eu não adequaria o profissional à cultura da empresa. Se a cultura da empresa é assim, eu contrataria outros profissionais que lidam bem com essa cultura, tá? E com esse tipo de prática. E demitiria, reposicionaria as pessoas que não se sentem bem, porque eu não consigo maltratar seres humanos. Se eu identifico tem uma pessoa que não fica bem na MeTime, a cultura não é a daqui, eu reposiciono, sabe? Não dá para deixar um ser humano ali. Então, cuidem bem para que, se a empresa valoriza resultado, ela não tenha práticas excessivas de pessoas e as coisas fiquem desconexas, sabe? Porque aí eu vou contratar pessoas que valorizam uma cultura, um clima, etc. e vou meter pressão nelas por resultado. Isso gera um estresse absurdo. Então você precisa equilibrar que tipo de organização você é, tá? Então, essa dica do mentor desse amigo, que eu conheço, esse CEO que falou isso, para mim é genial. E tu tem que alinhar o que você espera com as práticas. Entendi. Eu costumo dizer que cultura não é processo. Se você espera trabalhar num lugar com esperanças de mudança de cultura, você está falhando, porque cultura não muda. A cultura é DNA, é complexo. E é uma coisa que quanto mais pessoas vão entrando, mais ela se enraiza, se consolida, porque a gente vai fazendo questão de afirmar, de mostrar o que tem dentro da empresa como cultura, para que isso nunca acabe, né? Então, eu no lugar do Rafael, né, assim, existem várias análises, é muito difícil tomar uma decisão isolada e tomar ela como certa, né? Então, de um lado, eu penso assim, poxa, uma meta que não é agressiva, será que ela é uma meta? Então, é normal que lugares tenham metas agressivas. Se a cobrança pela meta for agressiva, é diferente, né? A meta é agressiva, mas a cobrança pela meta não pode ser agressiva, sabe? E, assim, eu acho que a minha equipe, a maioria assiste os webinars, os webinars que a gente faz, e eles que me corrigem e me deem esse feedback. Mas eu tento muito ser o mais humano possível nas cobranças e nunca colocar eles num lugar que eu também não piso, sabe? Que eu também não pise nesse lugar. Então, se eu tô cobrando uma meta, que é uma meta que precisa ser feita, eu estou, nesse momento aqui, arregaçando as mangas para entrar junto no meio do pasto, descalço, se for preciso, e fazer. Porque é uma forma de cobrar motivados. E eles sabem da minha correria, do meu dia a dia, que às vezes eu não vou conseguir entregar. E aí entra também uma outra inteligência emocional, que é o meu líder assume erros. O meu líder não se apoia em desculpas e tudo mais. Ele assume os erros dele e ele dá a volta por cima e faz as coisas dele. Então, qual o direito que eu tenho de me apoiar em desculpas, sabe? Então, o espelhamento da liderança e a cobrança dessas metas agressivas
mais uma vez, eu quero muito que se a minha equipe estiver assistindo, esses webinars são para clientes, para parceiros e também para vocês. Eu quero receber esse feedback, sabe? Se Boa. estiver pesado, se não estiver legal, cara, por favor, muito difícil é um líder que não quer ouvir, sabe? Um bom feedback para poder entender. E no caso do Rafael, que pediu demissão, que entendeu, cara, o mundo de hoje, né, das gerações, o Cordô me conhece bem, eu não sou desses caras de gravar muitos nomes, mas tem as gerações aí, Y, Z e tal. Essas mais recentes, eu li isso na pesquisa, até que a gente compartilhou junto num grupo, que a tolerância à frustração é muito baixa. Por quê? Porque o mundo digital, ele é um mundo de tipo assim, há 20 anos atrás, quando eu estava entrando numa adolescência, eu ia conversar com um amigo que foi embora do país, cara, eu demorava semanas para conseguir fazer um contato. Se meu pai estava viajando, demorava semanas para vê-lo quando ele voltasse. Hoje, cara, tá tudo aqui, sabe assim, ó, quero falar com alguém agora que tá lá no Canadá. Agora eu consigo falar com essa pessoa e ver ela ao vivo. Uma imagem ótima, até. Então, ficou muito excitante viver no mundo digital e pouco excitante viver no mundo real, né, na vida real de tudo mais. E com isso, pela velocidade que é o digital, pela velocidade que é um crescimento de uma startup. Startups crescem, nascem e morrem em um ano, saca? Crescem, nascem, recebem investimento e morrem. Cara, é muito estranho, mas é real. Então, eu não me assusto em ver um feedback desse. Tipo, olha, entrei no primeiro mês, fui o primeiro, sabe? Mas por causa do problema, de uma confusão de alguma coisa, acabei pedindo conta num tempo, num lugar que ele conquistou alguma coisa, mas a pressão não foi saudável e tudo mais. Cara, tem muito bom senso de todos os lados que a gente precisa de pitar, sabe assim, de colocar umas pitadinhas, porque é muito complexo tratar, contratar pessoas, gerir, motivar e saber as particularidades das gerações. Acho que esse é o nosso principal desafio, né? Então, você tem um cara que ele tem muito tempo de casa, muito bom, e que você não precisa falar nada. Ele vai entregar. Tem um cara que se você não falar com ele diariamente ou semanalmente, ele não vai entregar. E às vezes, se você falar com ele pesado, ele vai pedir para sair, mesmo sendo um cara de futuro, mas porque não está alinhado com o que ele espera, sabe? É muito complexo essa tratativa. Então, a melhor forma era que todo mundo estivesse cuidando da própria saúde mental, para que frustrações fossem menos difíceis de se suportar e feedbacks fossem mais fáceis de se entregar, sabe? Direto, tipo, acordou, deixa eu te falar, cara, não deu certo isso, aquilo, outro, não gostei. Quero muito resolver isso aqui agora. E ao mesmo tempo que eu tô te dando esse feedback e quero que você ouça, quando você me falar o que você tem para falar, eu esteja disponível e aberto a te ouvir, sabe? É muito difícil tratar tudo isso. Com certeza. Diálogo. Não tem outro caminho. É isso aí. Ó, a Karina Duarte, que estava na Jovem Pan quando a gente foi, sim, eu vi ali a mensagem. Ela falou, olha, precisamos ouvir mais a geração de vocês, porque ainda temos muito que aprender com o que motiva vocês. Forma de comunicação e como cobrar por resultados sem desmotivar. Valeu. Maravilha. Valeu, Karina, pela mensagem e por acompanhar a gente, né? Cordô, acho que a gente chegou no fim. Obrigado, viu, pelo tempo. Eu agradeço, cara. É um prazer. Como eu falei, é uma causa super nobre. Cuidar de pessoas, para mim, é uma responsabilidade aqui na MeTime. Por isso que eu guio as meditações, por isso que eu abraço, converso com todo mundo. Não tem outra objetivo a não ser cuidar de pessoas que estão aqui dentro e cuidar das pessoas que a gente conhece via webinar, via que a gente consegue alcançar e responder uma dúvida aqui, enfim. É isso aí. Obrigado. Aqui, a webinar, no final, quando saímos do script, ele se tornou uma sessão de coach. Faltou a gente dar aqueles gritos, sabe? Assim. A galera
Mas eu não estaria sendo sincero se eu fizesse isso. Então eu vou deixar pro próximo. E eu também tenho que cuidar também de um monte de pessoa aqui também pra caramba. Então É verdade, olha aí. é complicado. Mas, cara, obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade de sempre. Obrigado, imagina. Tamo junto. Espero que a gente faça novos daqui a pouco tempo. E daqui 2 semanas, Vendas B2B Experience. Vendas B2B Experience em São Paulo. Quem não comprou, compre, ainda dá tempo. É isso aí. Estaremos lá. A gente vai mandar alguns e-mails para quem está participando sobre o Vendas B2B Experience. E vai ter um webinar semana que vem. Não sei se o Bounds já está divulgando. Vai fazer alguns webinars na semana que vem para divulgação. Legal. E eu vou compartilhar também no Instagram pra galera, quem quiser acompanhar. Beleza? Meu querido, muito obrigado de novo. Valeu, Um abração prazer. pra todos. E vocês moram aqui no coração, viu? Abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Até mais.